Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas que afetam a nossa memória. Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar e tem que desmistificar, é que envelhecer não necessariamente quer dizer perda de memória. Envelhecer, existem algumas alterações da nossa memória que ocorrem com o envelhecer, mas não necessariamente existe uma perda de memória. E daí a necessidade de se procurar ou se investigar e pesquisar no momento que essa memória começa a interferir e começa a atrapalhar o seu dia a dia. Nós também temos que pensar que nem todas as doenças que afetam a memória, e aí nós estamos falando de processos patológicos, de doenças que afetam a memória, que nem todas essas doenças é a mesma coisa que doença de Alzheimer. Existe uma generalização de que qualquer esquecimento, de qualquer alteração que comece a acontecer com a memória, atualmente acaba virando como se fosse tudo doença de Alzheimer. Existem outras patologias que podem levar à perda de memória e que não são doença de Alzheimer, como, por exemplo, depressão, alterações endocrinológicas, alterações metabólicas, tudo isso acaba levando a problemas da memória e que não necessariamente são doença de Alzheimer. Às vezes me perguntam muito sobre o que a gente consegue fazer sobre prevenção da memória, prevenção dos problemas da memória. Basicamente, o que a gente tem de evidência científica, de estudos científicos, estudos epidemiológicos, são 5 coisas. Atividade física, e aí a atividade física aeróbica é melhor do que a atividade física anaeróbica, mas também não precisa correr uma maratona, ser um corredor de rua ou de bicicleta. O fato de caminhar e elevar a frequência cardíaca até uma zona confortável, uma zona submáxima, isso já é o suficiente para otimizar e melhorar a nossa memória. Outra coisa, atividade intelectual, isso é muito importante. E dependendo da fase da vida, fazer o que gosta. Por exemplo, leitura de livros, cinema, música, jogos de tabuleiro, palavras cruzadas, sudoku, jogos no computador, jogos de cartas. Isso, mantendo o cérebro em atividade, é muito importante para a pessoa saber envelhecer sem problemas de memória. Uma terceira coisa é a prevenção dos fatores de risco. Então, o diabetes, a pressão arterial, o colesterol, o triglicérides precisam estar muito bem controlados, dependendo da fase da vida, para que evitem problemas, que evitem agravamento do problema de memória. Um quarto fator seria a alimentação, uma alimentação mais adequada, uma alimentação mais saudável, rica em peixes, azeite, castanhas, legumes, frutas, ricas em determinadas substâncias, como por exemplo o ômega 3, parecem que estão mais relacionadas com um envelhecimento da memória mais saudável. E por último, em quinto lugar, talvez seja o mais importante, ou tão importante quanto os outros, que é a manutenção das relações sociais e familiares. Então, a interação no clube, a interação em sociedade, a interação com os amigos, a interação com os familiares, com os netos, tudo isso é muito importante. E alguns países já têm mostrado que fazendo essas 5 etapas, eles começam a diminuir de uma forma drástica os problemas relacionados à memória.